Obrigada por avisar, tá certo? Pode gravar. Vamos lá. Então, gente, vamos entender agora. Vocês estão aí? Dê um oi aí, só para saber que estão vivos. Oi? Oi. Oi. Gente, Hello. vocês somem. Eu vou chamar vocês de meus fantasminhas. Vocês somem, vocês simplesmente. Aí eu fico aqui, meu Deus, será que estou falando só? Vamos lá. Por que essa questão está dentro da competência 3? Primeiro, porque ela fala de dança, e dança é uma prática corporal, tá? Então, todas as vezes que a questão fala de dança ou de qualquer outra prática corporal, né, ela está dentro da competência 3. Outra coisa que é abordada na questão, que faz parte da competência 3, é isso aqui, ó. Ele coloca integradora social e formadora de identidade. Geralmente, ele vai, algumas questões, né, vão focar na questão cultural, né, eles vão colocar uma prática corporal como, como algo que como algo que propicia a cultura, né, de um povo, de um grupo, né, de um grupo social. Então, nesse caso aqui, como ele aborda a dança associando a questão da cultura, ele também está mostrando a prática corporal como formadora de uma identidade cultural. Então, todas as vezes que vocês ouvirem falar sobre esse termo identidade, identidade de um povo, identidade cultural, identidade linguística, todas as vezes que vocês ouvirem falar dessa questão de identidade, isso está associado à cultura, né? Então, o que é que faz com que um grupo social, né, tenha sua identidade preservada? A cultura. É a cultura que vai fazer com que ela preserve. Então, nesse caso aqui, ele está fazendo uma abordagem da dança como algo que proporciona a determinado grupo social a obtenção de sua identidade, tanto a obtenção como a conservação de sua identidade, né? Então, por envolver esses aspectos aí da cultura, da identidade cultural, de colocar a dança como uma prática corporal, ele está dentro da competência 3, tá? E qual é a habilidade que ele vai trabalhar aqui? Ele vai trabalhar a habilidade 9. Vamos relembrar o que é que a 9 trabalha. Ó, reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias de necessidades cotidianas de um grupo social. Então, ele está aqui trabalhando a dança mais no aspecto social, tá? Como uma necessidade de um determinado grupo. Por exemplo, aqui no texto, ele coloca aqui, ele fala do folclore, né? Ele fala das tradições. As tradições do folclore são necessidades das pessoas, necessidades dos grupos, né? Necessidades dos indígenas ou necessidades dos grupos, né, culturais de maneira geral. Então, quando ele aborda essa questão da dança como uma necessidade, por que é uma necessidade? Porque está associada à cultura, a uma tradição, ao folclore, então é necessário. As pessoas sentem essa necessidade de manifestar a sua dança. Então, por isso que ele vai se encaixar na habilidade 9, tá? Eu vou fazer a leitura aqui do comentário e depois eu vou traduzir, digamos assim, o comentário que eu coloquei aqui, para vocês entenderem melhor. A dança folclórica é a manifestação cultural de um povo. É o modo como o povo se expressa no mundo, reunindo a um só tempo aspectos do seu passado histórico, de sua ideologia e de suas crenças. E como é que isso entra aqui na habilidade 9, né? Ó, ele coloca manifestações como originárias necessidades cotidianas de um grupo social. Então, tudo isso aqui, o folclore,
essa questão de reunir passado, né? De reunir ideologias daquele povo, tudo isso está voltado à questão das necessidades desses grupos sociais. Então, por isso que se encaixa aí na competência, na habilidade 9, tá? E aí, o que vocês acharam dessa competência? Achei fácil, Super pelo menos bem. por enquanto. É fácil, gente. É fácil. É bem fácilzinho. Eu trouxe, como sempre, uma questão, duas questões para vocês. Agora, eu estou na dúvida. Eu estou achando que eu já trabalhei essa questão com vocês. Leiam aí rapidinho, só o texto, para vocês me dizerem se eu não já passei essa questão. Oh, meu Deus. Vejam se vocês já viram essa No questão em primeiro alguma coisa. simulado. No simulado foi? Foi. Ai, Bom, eu acho. ai, meu Deus. Ninguém vai olhar nada, não, tá? Vou deixar vocês fazerem. Eu percebi depois também. Mas eu acho que Eu essa não outra. lembro não dessa. Ai, que ótimo. Eu também não lembro não dessa É bom, questão. é bom que a maioria não lembre. Bom que vocês não lembrem mesmo. Vamos lá. Eu vou dar o tempo aqui, tá? Para vocês fazerem essa questão. E naquele mesmo esquema, tá? Terminou, dá o ok. Só para eu saber se vocês estão craques aí.
Só metade de vocês deu ok lá. Quem, quem não deu ok e já terminou, dá o ok, por favor, gente. Para eu saber que a maioria terminou, viu? Pronto, agora eu acho que a maioria terminou. Vamos lá, fazer aqui a leitura. Ajeitar aqui minha janela. Luta, prática corporal imprevisível, caracterizada por determinado estado de contato proposital, que possibilita a duas ou mais pessoas se enfrentarem numa constante troca de ações ofensivas ou defensivas, regida por regras, com o objetivo mútuo sobre um alvo móvel personificado no operante. De acordo com o texto, podemos identificar uma abordagem das lutas nas aulas de educação física quando o professor realiza uma proposta envolvendo. Então, o que é que ele está fazendo aqui? Ele dá uma definição do que é a luta e ele quer que a gente identifique uma situação em sala de aula que seja considerada uma luta, né? Com base na descrição que ele colocou aqui, né? Realiza uma proposta envolvendo. Letra A. Contato corporal intenso entre o aluno e seu oponente. Alguém marcou A? Eu não. Não. O que é que vocês acham que está errado na A? O que é que está Porque errado? diz o contato corporal intenso. Exatamente, exatamente. E outra, ele coloca entre aluno e seu oponente, né? E se a gente for imaginar uma situação prática, seriam dois alunos, né? É numa sala de aula, seriam dois alunos ali combatendo, e não um aluno e outro oponente. Então, essa questão do intenso e de ele colocar aluno e seu oponente está errado. Aqui, letra B, ele coloca contenda entre os alunos que se agridem fisicamente. Essa é absurda, né, gente? Não tem agressão. Já passou essa questão mesmo. Já passou. Eu lembrei depois. Agora que vocês estão Também lembrando. lembrei. Eu acho que vocês lembraram o caso dessa letra B mesmo, que é absurda. Os alunos se agridem fisicamente. Na luta não tem agressão, gente. Veja, ele coloca aqui contato proposital, né? Enfrentamento. Enfrentar não é agredir, né? Então, quando vier uma alternativa falando de luta e vem com essa questão da agressão, já pode excluir. Letra C. Confronto corporal em que os vencedores são previamente identificados. Então, o que é que ele está dizendo? Olha, o professor ele já diz quem é que vai vencer. Ou seja, previamente, eu já identifico o vencedor antes da luta. É meio absurda também, né? Letra D. Combate corporal intencional. Veja, aqui no texto ele está dizendo, ó, prática corporal imprevisível, cadê? Proposital, aqui, tá vendo? Ó, é estado de contato proposital. Proposital e intencional tem o mesmo sentido? O que é que vocês acham? Sim. Então, Sim. então já podemos entender que até aqui está certo. Combate corporal intencional. Ele disse aqui em cima que é proposital, então está certo. Com ações regulamentadas entre os oponentes. É verdade. Onde é que a gente comprova isso aí no texto? Essa questão de regulamentadas entre os oponentes. Redigida por Regida regras. por regras. Exatamente. Regida por regras. Então, se é regida por regras, é regulamentada, dá no mesmo. Então, letra D. Vamos ver a E. Conflito resolvido pelos alunos por meio de regras previamente estabelecidas.
Essa parte aqui, por meio de regras previamente estabelecidas, está certo, né? São estabelecidas, sim, as regras. Mas o que está errado? Conflito resolvido pelos alunos, ou seja, eles criam o conflito e eles mesmos resolvem aquele conflito. Não é exatamente um conflito, né? É um contato corporal proposital, intencional. Não chega a ser exatamente um conflito. Não é assim, vão resolver aí o conflito de vocês, né? Então, a letra E está errada. Vamos observar. Por que, que essa questão faz parte da competência 3? Porque fala de prática corporal, tá? Luta. Luta é uma prática corporal. Então, competência 3, tá? Nesse caso aqui, eu vou colocar lá nas habilidades. E vocês vão me dizer em qual habilidade, ou quais, pode ser mais de uma, em qual ou quais habilidades vai se encaixar, tá? Vamos ver. Eu vou ler e vocês me dizem se encaixa ou não. Habilidade 9. Reconhecer as manifestações corporais de movimento como originárias de necessidades cotidianas de um grupo social. Vocês acham que se encaixa na habilidade 9? Não. Alguém acha que sim? Alguém acha que sim? E aí? E se a luta tivesse sendo tratada aí, por exemplo, como uma manifestação cultural, será que encaixava na habilidade 9? Ah, eu acho que sim. Aí sim, né? Tá. Vamos ver a 10. Reconhecer a necessidade de transformação de hábitos corporais em função das necessidades sinestésicas, ou seja, necessidade do corpo. Ele está tratando ali a luta, ali na situação da escola, como uma necessidade do corpo, né? Como os alunos precisam se exercitar, eles precisam, isso é a necessidade corporal. E aí, o que vocês acham? Eu respondo já a sua pergunta. Sim. Quem acha que se encaixa na 10? Que a luta ali ela está sendo trabalhada como alguma necessidade do corpo também. Eu acho. Ela se encaixa. Acho que não. Ela se encaixa. Ela se encaixa. Por que, que ela se encaixa? Porque naquele caso ali, ele pegou a questão da luta e colocou para a sala de aula, né? Então, ali na sala de aula, claro que existem vários motivos para a luta ser trabalhada dentro de uma escola, de uma aula de educação física. Mas uma delas é realmente promover essa necessidade do corpo, essa necessidade de que os jovens, os alunos se movimentem, né? Então, pode encaixar também na 10. Vamos ver na 11, se dá para encaixar. Reconhecer a linguagem corporal como um meio de interação social, considerando os limites de desempenho e as alternativas de adaptação para diferentes indivíduos. Dá para encaixar na 11? Eu Sim. acho que dá também. Eu acho que dá. Interação social. Quando os alunos estão ali na aula de educação física, naquela luta, eles estão interagindo socialmente. Então, encaixa. Outra coisa, considerando os limites de desempenho. No momento que o professor está ali, na luta, ele está observando o limite de cada um, né? Até que ponto cada aluno pode ir. Então, isso também entra. E as alternativas de adaptação. Então, ali ele vai adaptar a luta de acordo com a necessidade de cada aluno. Então, ele se encaixa, assim, né, nessas duas habilidades. Na 10, na 11. Mais na 11 do que na 10, tá? Vamos para outra questão. Questão 12. Vou dar o tempo e vamos aí no mesmo esquema, tá? Terminou, dá o ok. Não esqueçam não de dar o ok para saber se a maioria terminou, viu?
Bom, vamos lá. Eu acho que a maioria terminou, né? Vou fazer a leitura aqui do texto para a gente analisar. Atualmente, os jovens estão imersos numa sociedade permeada pela tecnologia. Nesse contexto, os jogos digitais são artefatos muito empregados. Videogames ativos ou exergames foram introduzidos como uma forma de permitir que o corpo controlasse tais jogos. Como resultado, passaram a ser vistos como uma ferramenta auxiliar na adoção de um estilo de vida menos sedentário, como efeitos positivos à saúde. Cadê? Eu acho que eu pulei. Não, passaram a ser vistos, como resultado, passaram a ser vistos como uma ferramenta auxiliar na adoção de um estilo de vida menos sedentário, com efeitos positivos sobre a saúde. Tem se defendido que os exergames podem contribuir para a prática regular de atividade física moderada, bem como promover a interação entre jogadores, reduzindo o sentimento de isolamento social. Por outro lado, argumenta-se que os exergames não podem substituir a experiência real das práticas corporais, pois não motivam a longo prazo a prática permanente de atividades físicas. Vejam que é um texto que está falando sobre uma nova tecnologia, né, que são os exergames, são aqueles videogames que exigem que a pessoa se movimente, né? Então, ele está falando aqui do lado positivo, faz com que a pessoa pratique, de certa forma, uma atividade física, e isso traz uma contribuição para a saúde, lógico. Dentro do mesmo texto, ele fala sobre o lado negativo, né? Que mesmo o jogo permitindo ali uma interação entre pessoas, que essa prática do jogo, ela não faz com que a pessoa goste da atividade física e comece a praticar a atividade física na sua vida de forma permanente. Então, ele tá colocando ali um lado negativo, né? De que realmente faz com que a pessoa se movimente, mas ela não coloca o hábito da atividade física na vida daquela pessoa, tá? Aí ele coloca o seguinte no comando. Pela sua interatividade, os exergames apresentam-se como possibilidade para estimular. Então, o que é que os exergames estimulam? É isso que ele está perguntando. Letra A, exercitação física promovendo a saúde. Alguém marcou letra A? Eu marquei. Eu marquei também. Eu também. Vocês Também. conseguem visualizar no texto algo que comprove que a letra A está certa? E aí? Onde fala pode auxiliar na adoção de um estilo de vida menos sedentário, com efeitos positivos sobre a saúde. Exatamente, isso mesmo. Ele diz que traz efeitos positivos para a saúde, é o que ele está colocando aqui, ó. Exercitação física, né? Quando ele diz que ele estimula uma vida menos sedentária, então a pessoa vai se exercitar. E ele coloca aqui que traz aspectos positivos sobre a saúde, então ele promove a saúde. Então a gente tem a prova aqui dentro do texto. Vamos ver por que não nas outras alternativas, né? A letra A a gente já sabe que está certa. Letra B, vivência de exercícios físicos sistemáticos. Vocês sabem o que são exercícios físicos sistemáticos? Não. Alguém sabe? Que tu faz uma sequência de coisas, né? Pré-definidas. Exatamente. E que obedece ali uma sequência. Isso mesmo. Mas não é isso, né? O jogo não... É claro, né? Que tem lá as regras e tal, mas o objetivo do jogo não é trazer essa vivência de uma atividade sistemática, não. Letra C, envolvimento com atividades físicas ao longo da vida. Isso é erradíssimo, porque o próprio texto diz que ele não vai substituir a permanência
pois eles não motivam a longo prazo. Então, ele está dizendo o contrário do que está dizendo a C. Então, quando ele diz ao longo da vida, ele está dizendo que a pessoa vai ficar a vida inteira com o hábito de atividade física. Mas aqui no texto ele diz, ó, não motivam a longo prazo. Então, vai chegar um momento que a pessoa vai parar de fazer aquele exercício. Então, de qualquer forma, isso aqui tá, ele traz o contrário do que o texto traz. Letra D. Jogo por meio de comandos fornecidos pelo videogame. Então, ele está estimulando o jogo por meio de comandos fornecidos pelo videogame. Não é isso que o texto está dizendo. O estímulo não é o estímulo ao jogo, é o estímulo à atividade física. Letra E. Disputa entre jogadores, contribuindo para o individualismo. Essa é ótima, né, gente? Então, aqui no próprio texto, ele diz que ele reduz o sentimento de isolamento social, então as pessoas estão interagindo mais por causa do jogo, que é o contrário de individualismo, né? Então, ele traz o oposto do que o texto traz, né? Por que essa questão está dentro da competência 3, né? Porque ele está falando aqui de uma prática corporal, é uma atividade física provocada por um jogo, é uma prática corporal, né? Nesse caso aqui, vamos ver aqui, vocês acham que se encaixam na 9, na 10 ou na 11? A 9, resumindo, é mais relacionada às necessidades de um grupo social, relacionada à cultura e tal. A 10, necessidade do corpo. E a 11, a questão da interação social. Vocês acham que... A 11? No Eu acho caso, que é 10. veja, o texto, ele está falando de interação social, ele coloca o videogame, né, no caso, como como que ele promove a interação social. Em algum momento do texto ele coloca, o que é que vocês acham? Sim. Sim, sim, aqui, ó, reduzindo o sentimento de isolamento social. Então, ele está provocando uma maior interação entre as pessoas. Então, se encaixa na 11. E a 10? O que é que vocês acham? Se encaixa na 10? Necessidade do corpo. Do corpo ficar Sim. saudável. Eu acho que sim. Sim. Se encaixa também na 10. Por quê? Porque quando ele está falando que, ó, promove a saúde, é uma necessidade do corpo, uma necessidade física, né? A gente precisa, assim, se movimentar porque o nosso corpo precisa para ficar saudável. Então, a habilidade 10, ela traz essa questão de a pessoa precisar se exercitar para o corpo, por uma necessidade do corpo, e não a necessidade da pessoa, a necessidade do corpo. Então, quando ele fala da saúde, se encaixa na 10. Então, a gente tem aí a 10 e a 11, né? Porque a 11 ele está falando da interação social, e na habilidade 9 ele está falando sobre a prática corporal como uma necessidade do corpo, né? E aí, gostaram desse conteúdo? Acho que Gostei. vão Eu achei arrasar fácil. Sim. fácil, né? Aquele é de tecnologia. É bem fácil, gente. Vocês vão ver. Quando eu trouxer os conteúdos, aí que vocês vão ver como é bestinha, sabe? Agora, eu vou confessar que tem assuntos de educação física que eu não sei nem explicar para vocês, tá? Eu só vou pincelar, porque aí já não é minha área, tá? Mas, assim, nem todos os conteúdos de educação física são tão fáceis, tá? Mas a maioria são. Mas, assim, resumindo, valorizem mais os professores de educação física de vocês, valorizem mais a disciplina, né? Porque cai na prova e todas as questões são importantes, né? Independente da disciplina. Bom, por hoje é só. Hoje a aula foi light, não foi? Foi relax, eu achei. Foi mais leve, mais fácil. Foi boa. Eu achei, assim, os conteúdos mais leves, enfim, ficou tudo mais... Mas é por causa do conteúdo. Quando chegar na parte de português e literatura, vocês vão ver. Eu acho engraçado que eu começo a falar que vou finalizar a aula, o povo começa a sumir. Eu estou ligada nessa falta de educação. Não saio, não.
Só sai quando eu disser tchau e boa noite, viu? Não disse ainda? Bom, vou finalizar, viu? Então é isso, eu vou mandar, eu não mandei o formulário logo, porque vocês estão atrapalhando tudo e respondendo o formulário antes da hora. Então eu deixei para mandar depois da aula, viu? Vou mandar o formulário, mandar as questões, enfim, mandar todo o material lá no grupo agora. Certo? É isso. Você tem algo a declarar? Certo. Não tenho nada, não. Não. Ó, já teve gente que vazou. Tá bom então. Boa noite, viu, gente? Tchau, boa noite. Boa Tchau. noite. Tchau.